Olá, eu sou o Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer sobre a função polinomial e os seus pontos de inflexão. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. E como de costume, se essas aulas estiverem te ajudando, ajude o canal, deixa seu like, se inscreva se ainda não for inscrito ou inscrita ainda, beleza? Agora vamos ao ponto de inflexão para a função polinomial. Você viu nos vídeos anteriores a caracterização da função polinomial e também o termo dominante. Como o termo dominante mostra para você o comportamento principal da função nos extremos, quando x assume valores extremos positivos ou extremos negativos. Se você não assistiu ainda, vai lá e assiste depois, fechou? Mas vamos agora aos pontos de inflexão, que são pontos muito importantes e que têm aplicações práticas muito importantes. A ideia é a seguinte, você tem uma função polinomial, ó, que tem essa cara, um certo coeficiente real, aqui um x também real, e aqui um expoente natural, por exemplo, 7x à quinta, né? Mais um outro termo aqui, um outro coeficiente, vezes x, agora um expoente menor, por exemplo, x à quarta, x à terceira e assim vai. Você tem a função polinomial. E é importante a gente relembrar que o coeficiente do termo dominante, esse AN, ele tem que ser diferente de zero. E nesse caso, esse expoente n aqui natural vai ser o grau da função, ok? Da função polinomial. Tem também a função constante, onde o grau é zero, e se a função é nula, daí não existe grau, como você viu nos vídeos anteriores, beleza? Mas agora a gente vai falar do ponto de inflexão. E afinal, o que é esse ponto? Ponto de inflexão é aquele ponto onde no gráfico, né, num gráfico sinuoso, há a mudança de concavidade. E a concavidade, de uma maneira bem simples, é a boca do gráfico, né? Se o gráfico está com a boca, né, com o traçado voltado para cima, ou se a concavidade, a boca, o traçado está voltado para baixo. E a boca mostra para você como é que essa função está crescendo ou decrescendo, que tipo de taxa nós temos assim, para concavidade, né, para a boca do gráfico. Aqui na playlist de derivadas nós temos aulas específicas sobre pontos de inflexão e também como usar a derivada primeira, a derivada segunda para analisar esse comportamento. Mas aqui a gente vai fazer uma análise bem simples, sem as derivadas, beleza? Então, ponto de inflexão, o que é um ponto de inflexão? É onde há mudança de concavidade. Você vê um gráfico sinuoso, se ali mudou a boca, então ali naquele ponto de mudança é o nosso ponto de inflexão. E a gente determina para o comportamento gráfico das funções uma relação entre o grau da função polinomial e os pontos de inflexão, o número de pontos de inflexão. Então, começando aqui, ó, imagine uma função polinomial de grau 2, como por exemplo, assim, ó, y igual a x² mais 3x menos 7, por exemplo. Você tem uma função polinomial de grau 2, e você já viu aqui na playlist de fundamentos que essa função é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola. Aqui eu fiz, ó, com o coeficiente 1 positivo, uma parábola com a boca para cima. Se o coeficiente do termo dominante for negativo, daí você inverte o gráfico. Em todos os gráficos que eu coloquei aqui, eu estou supondo esse coeficiente positivo. Agora, se ele for negativo, esses traçados invertem, eles sofrem uma reflexão em relação ao eixo x, em relação à horizontal, beleza? Então aqui, ó, nós temos, nesse caso, para um grau a partir do 2, né? Nós temos aqui uma concavidade. Então, se o grau é 2, nós temos uma concavidade e aqui essa concavidade não muda. Então, aqui nós temos zero inflexões, não temos ponto de inflexão. Agora, e se o grau for 3, o que vai acontecer? Agora é o seguinte, ó, se o grau é 3, nós temos duas concavidades e uma inflexão. Então, aqui, ó, nesse traçado, nesse trecho aqui, a boca está para baixo, depois a boca ficou para cima. Então aqui, ó, houve mudança da concavidade. Então esse ponto é um ponto de inflexão, tá? Ou ainda assim, um traçado onde aqui eu tenho a boca para baixo, mas eu tenho até um máximo aqui na jogada, ó, um máximo local, depois um mínimo local. E aqui então é uma função de grau 3, onde nós temos novamente, ó, duas concavidades e um ponto de inflexão. Percebeu? Então você nota, ó, grau 2, uma concavidade, 0 pontos de inflexão. Grau 3, duas concavidades, uma inflexão. É sempre assim, diminuindo 1.
Agora, a partir do grau 4, começa a acontecer algo interessante, que é o seguinte, grau 4, nesse caso você vai ter uma ou três concavidades. É isso mesmo, se o grau é 4, ou você tem um traçado assim, que é parecido com o traçado de uma função quadrática, né? Parecido com uma parábola, e aqui você tem, ó, uma concavidade, ou ainda pode acontecer o seguinte, ó, uma concavidade, uma boca para cima, uma boca para baixo e mais uma boca para cima. Então nós temos três concavidades. Ou acontece isso ou acontece isso. E nesse caso nós temos o quê? 0 inflexões, aqui não tem inflexão, ou 2 inflexões. Então, ó, 4, 1 e 0, 4, 3 e 2. É isso que ocorre para uma função do quarto grau aqui, uma função polinomial de quarto grau. E o grau 5? No grau 5, o que nós teremos? Nós teremos, olha só, 2 concavidades e uma inflexão, parecida com a função de grau 3, muito parecida. Eu fiz esse traçado, mas pode ser um traçado também nesse estilo, onde você tem, ó, 2 concavidades, boca para cima, boca para baixo, mudança de concavidade, então eu tenho um ponto de inflexão, ou ainda eu posso ter aqui, olha só, 4 concavidades, isso mesmo, e daí eu tenho 13 inflexões, ó, 5 com 4 concavidades ou 13 inflexões, uma boca para baixo, uma boca para cima, uma boca para baixo, uma boca para cima. Olha só, 4 concavidades, 1, 2, 3, 4 e 3 pontos de inflexão. Esse é o aspecto aí para uma função de grau 5. Grau 6 segue o mesmo tipo de padrão. Daí você vai ter para o grau 6, você vai ter, por exemplo, ou 3 concavidades, tá? Ou ainda, ó, ou você tem uma concavidade, 3 concavidades ou 5 concavidades para o grau 6. Vai seguindo com esse padrão. Grau 6, você vai ter 1, 3 ou 5, e daí você vai ter 0, 2 ou 4 pontos de inflexão. E a lógica continua. Então, não sei se você percebeu aqui, uma relação muito simples em termos de grau e pontos de inflexão. Há um padrão. Se o grau é par, por exemplo, grau 2, grau 4, grau 6, grau 8, nós teremos daí um máximo de 0, 2, 4 ou 6 inflexões. É isso mesmo, se o grau é par, nós teremos um número par de inflexões. Grau 2, 0 inflexões. Grau 4, 2 inflexões ou 0. Grau 6, 4 inflexões, 2 inflexões ou 0. Grau 8, 6 inflexões ou 4 inflexões ou 2 inflexões ou 0 inflexões. Grau par, número par de inflexões. E grau ímpar, número ímpar de inflexões. Olha só, grau 3, uma inflexão. Grau 5, uma ou 3 inflexões. Grau 7, uma, 3 ou 5 inflexões. Grau 9, uma, 3, 5 ou 7 inflexões. E assim sucessivamente. Gostou? Então agora vem para o próximo vídeo, onde nós vamos estudar as funções polinomiais e o termo independente e qual o significado dele. Eu te aguardo, vai ser bem legal. Fechou? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!